melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O Shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3.823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá, 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Agnus, vestindo com elegância, ternos com corte italiano e tecidos importados especiais, blazer, calças, camisas sociais em todos os tamanhos. Agnus, a roupa do crente elegante. Aceitamos todos os cartões de crédito. Desconto especial para pastores. Agnus, Avenida Washington Soares, 3823, 6 Bocas. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E você é o nosso convidado especial a participar do nosso culto de adoração a Deus na Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva. Confira nossos endereços e vem junto com a gente. Avenida Mendes Sá, 617, Messejana. Rua Beatriz Gurgel, número 1018, Palpina. Avenida Washington Soares, 3823, Água Fria. Rua Desembargador Juca Filho, 109, Jardim das Oliveiras. Rua Pedestre J57, Curió. Rua 87, número 195, na segunda etapa, José Walter. Rua 5, 950, Janguru Sul. Rua 87, 145, Cidade Jardim 2. Rua do Cruzeiro, 711, Coaçu, Eusébio. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. Bom dia, a paz do Senhor, aqui é o Bispo Márcio Monteiro. Você vai agora ouvir uma mensagem gloriosa da Palavra de Deus. De segunda a sexta-feira, de 7 às 8 da manhã, estamos aqui com estas mensagens que você todos os dias pode aprender mais e mais da Palavra do Senhor. E aos sábados, de 10 a meio-dia. Esteja conosco aqui na Rádio 101.3, diariamente, nesta programação da Assembleia de Deus Cristo Salva. Deus abençoe. Fique agora com essa mensagem. Abra a sua Bíblia agora. Gênesis, capítulo 13. Saiu, pois, Abraão, no caso ainda Abrão, do Egito para o Neguebe. Ele e sua mulher e tudo, diga tudo, o que tinha. E Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata, ouro, fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Até que lugar? Diga, o lugar do altar. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar
um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita, e se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Diga: Pai, fala o meu coração e me ensina a tua palavra, em nome e para a glória de Jesus. Diga amém. Amém? Pode sentar. Você fez a sua escolha, não foi? Diga assim: toda escolha, toda decisão tem suas consequências. Isso é uma lógica da vida, sim ou não? Sejam as decisões que você tomar, boas ou más, você vai ter as consequências. Então, a Bíblia diz, em outras palavras, aquilo que plantares, isso colherás. Então ninguém planta para não colher. E ninguém planta uma coisa e colhe outra. Então, a sua escolha já foi tomada. Você escolheu alguém que vai ser o administrador do município de Fortaleza, né? Muito bem. Essa pessoa, ela pode trazer as consequências boas ou ruins. Então, às vezes se discute política, se discute economia, mas na verdade, tudo depende das escolhas. Ninguém pode dizer: isso aí está tudo errado. Quem foi que colocou tudo errado? Foram as escolhas. Amém? Então as consequências vêm. Diga: as consequências vêm. No mundo espiritual, também. No mundo espiritual, também. A grande questão é que muitas pessoas sabem decidir, ou acham que sabem decidir, as coisas que são materiais, as coisas que são humanas, que são visíveis. Mas são péssimas em enxergar as suas necessidades espirituais. Então, quanto tempo uma pessoa passa sem entender a necessidade de estar na igreja, de servir a Deus? Quantas vezes a pessoa não entende, não percebe a necessidade de ler a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus? Olha, o profeta Osés deu uma dica: o povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então, bastava essa dica para eu entender: poxa, se eu não quero ser destruído, eu tenho que tomar uma decisão de conhecer mais a Deus. Mas como um aviso só é pouco, Isaías no capítulo 1 falou a mesma coisa em outras palavras. Ele disse: o jumento conhece o seu dono, o boi conhece o seu dono, o jumento conhece sua manjedoura, mas Israel, meu povo, não me conhece. Que coisa, né? Então, Deus também sempre atentou ao fato das pessoas não buscarem o conhecimento dele. Que decisão é essa que nos vai transladar ao reino eterno? Que decisão é essa que vai nos levar à condição de sermos arrebatados no dia do arrebatamento? Será que é uma decisão de mão? Faça assim com a mão. É fácil? Muito fácil. Então eu acho que não é ela. Porque a Bíblia fala que o caminho é estreito, é espinhoso. Então não é no levantar de mãos que eu consigo entrar no rol daqueles que vão ser arrebatados. Não é no levantar de mãos que eu simplesmente vou ser transladado para a glória eterna. Talvez eu pense assim: não, mas não é só no levantar de mãos, eu também venho à igreja. Mas será que só em vir à igreja já te dá a condição de ser um arrebatado? Só em estar aqui no culto já te dá a condição de você ser transladado para a glória eterna?
Acho que não. Porque senão, todos estariam dentro das igrejas, sentados, nem que seja por 10 minutos, e iriam embora só para terem a condição de arrebatado. Sim ou não? Mas se não é um levantar de mãos, isso não é estar somente aqui na igreja, que decisão é essa que me faz ser arrebatado no dia do Senhor? Que decisão é essa que me faz ser transladado para a glória eterna, para viver eternamente com Deus, para ser purificado eternamente pelo Senhor, para receber o corpo de glória? Ora, Abraão tinha uma decisão aqui nesse texto. A decisão de caminhar com seu parente, com seu sobrinho Ló, um sobrinho que ele muito amava, que ele muito estimava, que ele era chegado, como a Bíblia diz. Ele mesmo disse: nós somos chegados, somos parentes chegados. A pergunta que não quer calar é: que decisão fez Abraão ser um homem vencedor? Vendo a dificuldade de andar com Ló, vendo a dificuldade que ele estava tendo com os pastores de Ló, vendo todo o tumulto que estava sendo criado na sua vida, o que é que ele faz? Ele toma a decisão de se afastar do seu parente, do seu sobrinho amado, que tinha caminhado com ele até aquele lugar, que tinha saído lá de Ur, terra dos caldeus, e tinha vindo até Canaã. Mas chegando ali naquela terra, onde haviam os heveus e os fariseus, não havia espaço para o gado de Abraão e o gado de Ló, e para os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Haveria de ter uma decisão. E Abraão, homem de Deus, toma a decisão. Ele diz: olha, Ló, é necessário que a gente se separe. É necessário que vá cada um para o seu lado. Então, se você vai para a esquerda, eu irei para a direita. Se você vai para a direita, eu irei para a esquerda. Decida para onde você vai, porque a minha decisão é já não andar mais com você. Não é uma decisão dura? Não é uma decisão difícil? Amar um parente, ser chegado a ele e ter que dizer: olha, a minha decisão é não andar mais com você. Porque tudo que você trouxe até aqui estava bom. Mas daqui para frente vai ter confusão, vai ter contenda, vai ter afronta, vai ter muita coisa ruim, porque a confusão já começou a acontecer. E não dá para a gente caminhar juntos. Há um texto na Bíblia que diz, lá no Novo Testamento: como dois poderão caminhar juntos se não concordam? Então Abraão, um homem de fé, mas também um homem sábio, ele estudou o tempo de tomar essa decisão. Ele andou com Ló até Canaã. Mas no momento certo, diga, no momento certo, todos nós temos que tomar uma decisão. E eu estava pensando sobre isso. Se chegar o tempo e eu não conseguir enxergar, se o tempo está na minha frente e eu não consigo ver, quem aqui não já ficou aguardando uma coisa que já aconteceu? Quem aqui não esperou por um trem que já passou? Quem aqui não ficou para trás porque deixou a vida caminhar à sua frente? Então, nós temos que ter a percepção do tempo. Há um texto que fala sobre que há tempo para todas as coisas. Mas quando eu tenho que tomar decisões que vão mudar a minha vida, que vão salvar a minha alma, e que vão repercutir nas pessoas que estão ao meu redor, será que eu consigo enxergar esse tempo? Será que eu tenho maturidade para perceber o tempo da minha mudança? De forma natural? Se você olhar para os animais, se você olhar para alguns tipos de animais, você vai ver que no tempo certo eles vão mudando certas atitudes. Né? Começam ali mamando na teta, depois já querem a comidinha, já querem aquela ração, então eles já não têm mais vontade daquele leite materno. Todos os animais percebem a mudança biológica do tempo. Uma coisa que é inerente àquele animal, ele perceber o que está acontecendo com ele e ao redor dele. Então ele começa a perceber que o seu tamanho já o faz não mais querer o leite, mas querer a comida sólida. Como homens e mulheres espirituais,
certo texto do apóstolo Paulo nos repreende, porque ele diz, olha, já deveria estar dando a vocês alimento sólido, mas ainda tenho que dar o leite, ainda tenho que alimentar com leite. E o que ele está dizendo com isso? A imaturidade dos cristãos, a não percepção do tempo do amadurecimento, a não percepção de que com o amadurecimento nós temos que tomar decisões e encarar as consequências das nossas decisões. Talvez você fique sempre postergando suas decisões. É interessante como você não percebe que o motivo do sofrimento, o motivo da dor, que você muitas vezes carrega consigo, é esse tempo que você está dando para não encarar o tempo. As consequências das nossas decisões não tomadas, às vezes são piores do que aquilo que nós esperávamos passar se tivéssemos tomado antes. É tanto que tem um termo que diz, é melhor prevenir do que remediar. Será que a gente está amadurecido para enxergar o tempo? E será que se o tempo chegou, nós temos amadurecimento não só para ver o tempo chegar, mas para tomar a decisão no tempo que chegou? E tomar a decisão certa, a decisão correta? Você que é pai e mãe, às vezes o filho diz, pai, eu quero namorar. E você sabe quando é o tempo dele namorar. Você sabe quando é o tempo dela namorar. Você conhece bem o tempo das coisas, porque você já foi adolescente, você já foi criança, adolescente, já foi jovem, e você sabe o tempo disso. Você sabe as consequências de um afrouxamento na sua educação paterna, materna. Você sabe que esse relaxamento, essa entre aspas, né? Essa dádiva que você dá ao seu filho de fazer com a vida dele o que ele quiser, isso pode ser muito ruim. E tem gente que não percebe que abrir mão de conceitos e valores que fazem parte, que são notórios àquele que já passou por aquilo, é destruir a vida do filho, da filha. Claro, o adolescente não percebe isso. Claro que o jovem não percebe isso, porque ele ainda não viveu isso. E muitas vezes ele acha que está sendo podado, que está sendo amarrado, que está sendo preso, quando o pai diz, não vá para esse canto, não vá para aquele canto, não faça isso, não faça aquilo. E o jovem adolescente diz, eu não aguento mais esse não faça, esse controle que tem sobre a minha vida, eu quero ser livre. Quando a Bíblia diz lá em João 8, e se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Que liberdade é essa? Você tem maturidade para perceber no tempo de vida que você tem, qual a liberdade que você tem em Cristo Jesus? Será que Jesus te libertou para você ser livre para o pecado? Para você ser livre para o seu eu? Para você fazer da sua vida aquilo que der na telha? Quando diz verdadeiramente sereis livres, é livres da condenação do mal, é livres da condenação do pecado, mas jamais livre para a prática dele, jamais livre para fazer o que você quer. Ora, se o próprio apóstolo Paulo disse, aquilo que quero não faço e o que faço não quero. Se o mesmo disse, olha, esquecendo-me do que ficou para trás, prossigo para o alvo, então ele tinha um alvo. Qual a decisão que você vai tomar? E será que você, ao tomá-la, vai tomar a decisão correta? Com tudo que está acontecendo no mundo, irmãos, será que não chegou a hora de você tomar uma decisão radical? Olha o que a Bíblia diz aqui no Apocalipse, veja. No capítulo 22 do Apocalipse. Diz aqui no verso 6. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurados. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas.
E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Grife, o tempo está próximo. Você tem maturidade para perceber o tempo? Que a sua decisão não deve importar o seu coração agora. Como Abraão, não importava o que ele tinha que deixar para trás. Era o seu sobrinho amado. Você vai ver que depois disso, Abraão amava tanto Ló e aos seus familiares, que ele vai com 318 homens lutar contra 4 reis que venceram 5. E ele vai até esses 4 reis, vence os 4 reis, traz os despojos de 9 reinos e entrega o dízimo a Melquisedeque e toma uma decisão fantástica. Quando o rei de Sodoma diz a ele: olha, fica com toda a riqueza de Sodoma, mas me dá o povo, ele disse: fica contigo tudo que é de Sodoma, porque jamais ninguém vai dizer que Abraão foi enriquecido por Sodoma, e sim por Deus. Amém? Olha que decisão. Abrir mão do filho, do sobrinho amado. Abrir mão, antes disso, da terra da sua família, da sua parentela. Sair da terra de Ur dos Caldeus para uma terra que ele não conhecia. Diante da situação gerada com o convívio com Ló, abrir mão de Ló. Depois tomar a decisão de ir atrás de salvar a vida de Ló. Vencer 4 reinos. E no seu retorno, na sua volta, a Bíblia diz que ele abre mão dos despojos daquela batalha, para não se ninguém dizer enriquecer Abraão. Olha que decisão é essa. Então a Bíblia diz aqui: o tempo está o quê? Próximo. Então esse é o tempo. E ele diz mais: então ele me disse: vê, não faças isso. No verso 9 ainda: eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Disse-me ainda mais: não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Amém? Que decisão! O tempo está próximo. E ele diz que ao imundo pratique imundície. Ao ímpio, ao injusto, que pratique injustiça. Não é essa a decisão? Não é essa a decisão que cada um tem que tomar? De ser injusto? De abandonar com injustiça a pessoa que casou? De assumir outros valores que não são a palavra de Deus? De não buscar conserto com a divindade? De não alinhar-se à palavra? Isso é uma decisão sua. E somente sua. Mas o tempo está próximo. E a Bíblia diz que aquele que é puro tem que buscar mais pureza. E aquele que é santo tem que se santificar mais ainda. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que com tudo que está acontecendo, todos os crentes evangélicos, irmãos, cristãos, seja de qual denominação, deveriam estar tomando decisões muito fortes. Depois dessa pandemia aí, irmãos, eu pensei que eu ia encontrar um povo mais crente. Quem pensou a mesma coisa? Eu pensei que eu ia encontrar uma igreja mais avivada. Eu pensei que eu ia ver um povo que não ia deixar de ir para os cultos, que estava com tanta saudade dos 6 meses que ficaram de fora da igreja, que quando abrisse eles iam correr para dentro. Eu pensei tanta coisa boa, mas é porque eu sou
num coração bom, né? Mas quando abriu tudo, e eu vi que os crentes não tomaram decisão nenhuma, que a maioria dos crentes resolveram ficar em casa, porque, na verdade, essa decisão de ficar em casa já estava neles há muito tempo. Já era difícil, antes da pandemia, o povo ir para a igreja. Há quanto tempo que eu luto na obra de Deus, irmão? Para ganhar alma. Para trazer o povo para a obra de Deus. Para fazer alguém se movimentar. E quando acabou essa pandemia, eu fiquei pensando, meu Deus, o povo vai vir. Olha, numa força, vai ser maravilhoso o avivamento. Não foi. Não aconteceu. Não rolou, como vocês jovens falam. E eu fiquei decepcionado. Mais uma vez. Porque eu imaginava, é um tempo tão forte. É um tempo tão difícil. É um tempo onde todos os sinais se mostraram para a igreja. Pela misericórdia de Deus, não há um só sinal da volta de Jesus que não tenha sido dado. Não tem mais nenhum sinal para se cumprir. Esse é o tempo de tomarmos decisões maduras. Esse é o tempo de tomarmos coragem, de encararmos as consequências dessas decisões. Deixar o pecado, deixar a maldade do coração para servir o Senhor. Se santificar e se purificar. Ou então se sujar mais ainda. Ser mais imundo do que nunca foi. Esse é o tempo. Quando nós tomamos essas decisões, irmãos, nós podemos salvar a nossa alma ou perdê-la para sempre. Abra aí a sua Bíblia, por favor, no livro de João, capítulo 12. Tem um episódio lá que eu acho fantástico. Eu queria mostrar isso para você agora. João, capítulo 12. Amém? Quem achou? Vamos lá. Posso ler? Versículo 42. Aliás, 37, não é o 42. 37, diz assim: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Mas por causa dos fariseus, e é isso que eu quero que você medite, olha, diante dessas palavras que estavam sendo anunciadas por Jesus, a Bíblia diz que muitas autoridades creram em Jesus. Mas a Bíblia diz: mas por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Olha que coisa. Então eles creram na palavra de Jesus, mas não confessaram Jesus como Senhor e Salvador, porque não queriam perder o status. Queriam continuar sendo aceitos na roda social, no meio das pessoas que eles conheciam. E como é que eles iam ser aceitos se eles se revelassem seguidores de Cristo? Irmão, a pergunta é muito capciosa. Como que você vai ser aceito se você tomar uma decisão de deixar o pecado? Como é que você vai ser aceito se você deixar agora as suas amizades mundanas que te levam para prostituição, para homossexualidade, para o lesbianismo, para destruição moral? Se você deixar a mesa do bar, se você deixar
de estar nas reuniões familiares que só trazem destruição moral e espiritual para você? Como que você vai ser aceito? Então esses homens creram como todos nós cremos, mas eles não tomaram a decisão de entregar suas vidas verdadeiramente ao Senhor Jesus, porque isso significava ser expulso do meio que eles queriam viver. E aí no versículo de número 43, leia comigo em voz alta. Diga bem alto. Por quê? Mais alto. Por quê? Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, eles não queriam perder a glória dos homens. Você imagina? Você cheio de amigos, então você com a namorada e tal, e tal, e tal, e todo mundo te conhece como aquele cara que é presença, né? Que topa tudo e tal, de repente você diz, não quero mais beber não. Não vou mais beber não. Rapaz, foi aqui um cigarrinho, não quero mais fumar também não. Então, tá bom, então um pouquinho de maconha, não quero maconha também não. Ah, tá aqui, olha, tem um pozinho aí, não quero também não. E alguém diz, olha, mas se você vier trabalhar comigo, vamos vender pó, você vai dar dinheiro para dedéu. Não quero mais isso não. Rapaz, o que está acontecendo? Rapaz, aí chega a namorada, né, que hoje namoro é outra coisa, né? Aí diz assim, olha, vamos passar a noite comigo? Eu disse, não vai rolar não. Mas que negócio é esse? Você virou gay, alguma coisa assim? Entrou numa... Tá doido? Tá perturbado? Tá rejeitando o sexo agora? Eu já vi você rejeitar bebida, droga. Eu já vi você dizer que não vai sair com seus amigos. Já vi até você falar que não vai para as festas. Agora sexo é demais. E você diz, não vai não. Não vai rolar não. Não vai mais. Aí a mulher vai dizer assim, pois ó, se não rolar, você não leva mal não. Mas não ando com homem frouxo. Não ando com homem desse tipo aí que você quer ser, não. Comigo ou acontece, ou dá, ou desce, né? Senão, não vai. E aí? Aí aquele rapaz tem que dizer assim, é melhor ser frouxo para você do que me afrouxar na frente do Rei dos Reis. Do que bater os 2 joelhos na frente dele, sendo condenado para a eternidade do inferno, por causa de uma noite de prazer. Então, estou fora. Sabe o que é isso? Processo de refino. Sabe o que é isso? Processo de santificação. Sabe o que é isso? Processo de purificação. Quando você é o patinho feio da sala de aula, quando você é o patinho feio lá da faculdade, quando você é o patinho feio da família, quando as pessoas te rejeitarem por amor a Cristo lá no seu trabalho, porque você é o cara diferente de todos, você é a mulher diferente de todos, você é o adolescente diferente de todos, você não gosta de se misturar com coisas erradas, você está se santificando, você está se purificando. Mas essas decisões que você tomou trazem uma consequência psicológica terrível. Porque, segundo a sociologia, o homem é um ser social. Ele cresce em torno de uma sociedade. Então tudo ele vai vendo, vai captando. E se tornar um cristão num mundo de pecado e de maldade, num mundo que jaz no maligno, um mundo que cada dia está pior. Tá ou não está pior, gente? Fala sério, né? Para onde você vai? Eu tô que nem a piada lá do cara que disse assim, ele chegou numa cidade onde tudo era feio. Aí ele olhou para uma rua feia, viu umas casas feias, aí estava com fome, viu uma lanchonete feia, entrou por uma porta feia. Quando ele entrou pelaquela porta feia, tinha umas mesas feias, lá na frente das mesas tinha um balcão feio, atrás do balcão tinha uma mulher feia. Aí ele chegou e disse, dona feia, me dê um café. Ela serviu a ele uma xícara feia, um bule feio, um café feio, tudo era feio. Ele olhou para ela e disse, por que aqui tudo é feio? Ela disse, seu moço, eu não sei porque tudo é feio, mas é cada vez chegando mais. Então, o mundo está feio, irmão. O mundo está feio. Quando a gente passa, eu estava com a minha esposa no shopping essa semana, caramba, tinha moça que um lado é preto, outro lado é vinha, é lilás, sei lá que cor é aquela. Aí eu digo, fala meu Deus do céu, passou um rapazinho de cabelo verde. Eu digo, é o Hulk. E eu comecei a ver
sabe, as aberrações da mocidade de hoje. Eu disse: filha, Jesus está voltando. Filho, o arrebatamento vai acontecer. Olha para eles, filha. Eles são um sinal disso. Quando a maldade se multiplicar, o amor se esfriará. Olha o que eles estão fazendo com os pais. São pessoas que se rebelaram contra os pais, contra a criação. Qual o pai que está satisfeito em ver isso no seu filho? Qual o pai que concorda com isso, irmão? E eu disse: o Senhor não vai suportar essa próxima geração. Já foi, já deu. Não vai ter uma próxima para Deus suportar. Essa daí é a geração que vai entrar para a tribulação, para a grande tribulação. E a minha esposa disse: é mesmo, né? Olha, pelo amor de Deus, não tem como. E aí eu disse: filha, todo canto que a gente passa, o povo está cada dia mais assim, mais feio, com aquela cara de demônio mesmo. Quem percebe isso? É só eu que percebo? Alguém percebe? Levanta a mão aí quem percebe. Aquelas roupas com sinais satânicos, né? Pensa em todo canto, e aquela aparência do mal. Quando a Bíblia diz: abstende-vos de toda a aparência do mal, o povo está buscando a aparência do mal. Isso está ficando notório. Não está mais bonito não. Sinceramente, está tudo. Você olha para as ruas, estão mais ou menos escuras. Olha como estão mais escuras. O semblante das pessoas está mais caído. As pessoas estão mais, cada dia mais, por mais que tenha um avanço na medicina, para que as pessoas fiquem mais bonitas, botam botox, esticam o rosto, fazem tudo e ficam mais feias. Mais feias. Porque não é nada natural. Elas tentam estereotipar uma beleza que interiormente elas não têm. Não têm. Então esse mundo embusteiro que você está vendo, você tem que tomar uma decisão. Se você quer continuar no embuste, no engano, no engodo, se você quer ser levado por essa onda de maldade que está se espalhando no mundo, ou se você quer salvar sua alma. Levanta a sua mãozinha e diga assim: determinadas escolhas vão interferir diretamente na minha vida, acarretando as mudanças que são necessárias, importantes e não adiáveis. Na verdade, inadiáveis. Eu tenho que tomar, direta ou indiretamente, as decisões e encarar as consequências. Irmãos, se você fizer como aqueles homens que simplesmente tiveram medo de assumir a fé, porque não queriam perder o status, a sua decisão vai ser contrária a Cristo. Eu sei, eu entendo você. Você diz: mas bispo, eu não estou disposto a abrir mão de muitas coisas. Você lembra daquele jovem rico? Jesus olhou para ele com amor. Mas o que foi que ele disse? A senhora lembra? Senhor, o que eu faço para ser salvo? Não é uma boa pergunta? Olha o que o Senhor disse. O que foi que ele disse? Quando ele disse assim: olha, eu sou um cara que faço tudo conforme a lei, bem direitinho. Eu não pego a mulher do próximo, eu não boi do próximo, eu não sou idólatra, eu faço tudo conforme está lá ensinado no decálogo, faço tudo direitinho. Jesus olhou e disse assim: tem mais uma coisa que você tem que fazer. E isso, se você fizer, você vai ser salvo. E aquele jovem olhou e disse: diga, Senhor, o que é? Pega tudo que você tem, venda agora e dê tudo a quem necessita. Distribua tudo que você tem para aqueles que não têm. Depois disso, venha e siga-me. Aquele jovem baixou a cabeça e foi embora, porque Jesus pediu a ele uma decisão que ele não estava disposto a tomar.
E você sabe, a decisão que você aí no seu coração não está disposto a tomar, é porque esse caminho aí que você não está disposto a abrir mão, parece ser bom. Parece que ter dinheiro é muito bom. Todo mundo, você diz assim, eu nunca vi ninguém com dinheiro ser triste. Todo mundo que tem dinheiro é alegre. Dinheiro traz felicidade, não traz? Será? A gente fala isso porque a gente não tem o dinheiro que eles têm. Mas se você for atrás, você vai perceber famílias destroçadas com muito dinheiro. Filhos psicologicamente atingidos porque não tinham tempo para conversar nem com o pai, nem com a mãe. Famílias dizimadas, totalmente, desabonadas do que se relaciona a ser uma família de verdade. Casas que não são lares. Mansões que jamais serão um lugar de amor. Essa é a experiência que todos eles passam quando tem muito dinheiro. A maioria sofre depressão, vazio. Mas, para tomar uma decisão, eu tenho que entender com maturidade. Eu tenho que perceber com maturidade o tempo da decisão e encarar as consequências. Abra aí em Provérbios 14, verso 12, para a gente concluir. Diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo ou ao final desse caminho, só a morte. Só a morte. Então, parece que o caminho que você escolheu é um caminho bom. Mas esse caminho é um caminho de morte. E somente uma pessoa madura é capaz de entender isso. Somente um filho obediente, quando o pai diz, você não vai, ele obedece. Sim ou não? Somente um filho obediente, quando um pai diz, agora não, ele entende. E ele obedece com amor. O filho iracundo, o filho nervoso, o filho estressado, aquele que quer ser dono do seu nariz, que não quer dar o nariz para o outro, ele diz, a vida é minha. E de fato, a vida é sua, para o bem ou para o mal. A sua vida é sua. Ela só vai ser de Deus e só vai ser salva para a eternidade quando você entregá-la para Cristo. Amém? Quando você abrir mão dela para Deus. Simples assim. Quando você perceber que o teu caminho parece ser bom, mas é um caminho de morte. Como Abraão, ele olhou para tudo que ele poderia conquistar. Ele olhou para tudo, mas tudo para ele era nada sem Deus. Então ele disse, Ló, vai para a direita, eu vou para a esquerda, porque para a esquerda com Deus é melhor do que para a direita sem Deus. Mas se você escolher para a esquerda, vai para a esquerda, eu vou para a direita com Deus, porque ir para a direita com Deus é melhor do que na esquerda sem Ele. E há um texto na Bíblia, no Novo Testamento, que o Senhor fala que quem quer entrar no reino, melhor lhe fora perder o olho do que com os dois ir para o inferno. Melhor lhe fora perder a mão do que com as duas ir para o inferno. E assim ele vai dizendo que nós temos que abrir mão de coisas que nós geralmente não gostaríamos de abrir mão, mas temos que abrir, porque com aquelas coisas nós não iremos para o céu. Quem entende isso? Por último, mas não menos importante, a última decisão que Abraão tomou. Abra aí no capítulo 22 do Gênesis. Depois de tudo que Abraão tomou como decisão, depois de tudo que ele fez como homem de Deus, vem uma prova. Deus prova Abraão, e no meio da prova, nós temos que tomar a decisão correta. Amém? Quem está passando por provações, seja um crente Abraão. Tome a decisão correta. Olha só. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão,
E este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Amém? Então, qual foi a decisão de Abraão? Obedecer. Diante da prova, obedecer. Diante da dificuldade, obedecer. Irmãos, a nossa fé é medida no meio das provas. Tem crente que quando está passando por uma provação, quando está passando por um problema, toma a pior decisão. Eu vou deixar de ir para a igreja, eu vou deixar de orar, eu vou deixar meu marido, eu vou deixar minha esposa, e entra numa autocomiseração tremenda, né? Tem gente que é péssimo de tomar decisão no meio das provas. A decisão sempre que toma no meio de prova, no meio de provação, é contrária a isso aqui, ó. O genuíno cristão, na hora da prova, ele olha para a palavra de Deus. E ele toma a decisão segundo a sã doutrina. Segundo a palavra de Deus. Você sabe por quê? Porque o crente sábio sabe que diante da sua decisão virão as consequências. E elas são eternas. Não é uma coisa que importa durante 1 mês, 2, 1 ano ou 10 anos da sua vida, não. É a eternidade que está em jogo. Então, eu sei que você tem problema, mas não justifica você se desviar. Não justifica você deixar o seu casamento. Não justifica você abandonar a obra de Deus. Não justifica você fazer o errado. Já que eu estou assim mesmo, agora eu vou... é? Quer dizer que é assim que funciona com você? Quanto pior, melhor. Essa sua decisão vai para a eternidade. Você vai perder a sua alma para o inferno. Porque você tomou a decisão que não lhe custaria muita coisa. Geralmente, a decisão que as pessoas tomam nessas horas são as que vão lhe dar o prazer que elas perderam. Quem está entendendo isso? Eu preciso de alguma coisa. Sorvete não resolveu. Nem chocolate, que são duas coisas que levantam o astral, né? Quando você está meio para baixo, o açúcar é um excelente amigo. Você toma uma coisa com bastante açúcar, você fica elétrico. Então é o sorvete ou o chocolate. Mas se você tomou o sorvete e o chocolate não deu resultado, sua próxima decisão vai ser alguma coisa mais forte. E o que importa é que nessa hora você veja que o mais forte é o Espírito Santo na sua vida. O mais forte é você caminhar no meio do estreito com o Senhor Jesus. O mais forte é você dizer: agora já não sou eu que vivo, é Ele que vive em mim. Isso é o mais forte. Porque a outra decisão é de uma covardia extrema. É virar as costas para a palavra, para o Espírito da palavra, para o Cristo da cruz e abandonar o Evangelho para seguir o rumo do pecado. Essa decisão é destruidora. E a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Então, se você foi o covarde que tomou a decisão errada, porque lhe parecia ser a única que ia restaurar a alegria que você perdeu, a felicidade que você almeja, e essa decisão que você tomou, você tem consciência que é contrária à palavra, que está te condenando, que em vez de purificar, em vez de santificar, está sujando você, irmão, abandone agora. Não importa, abandone agora. Que o teu coração não te engane. Jeremias 17. Que o teu coração não te iluda. Já tem o diabo para mentir,
Já tem um mundo para te enganar. Não deixe o teu coração agora ser o vilão da história. Abandone aquilo que você aprovou. Porque a Bíblia diz que nós somos benditos quando não somos condenados por aquilo que aprovamos. Se você aprovou qualquer coisa na sua vida que te condena, está na hora de você tirar isso da sua vida. Não importa o preço. Amém? Amém? Lá no livro de Esdras, chegaram para o sacerdote Esdras e disseram: Israel, que faremos nós para restaurar o altar? Que faremos nós para que Deus ande conosco novamente, para que nos seja favorável? Esdras estava chorando, e o povo disse: pare de chorar e nos diga alguma coisa. E Esdras levantou-se, chorando, e eles gritaram: seja o que for que tu disser, nós vamos fazer conforme a tua palavra. Aqueles homens de Israel tinham ordem de Deus para não casar com mulher de outras nações, nem gerar filhos com elas. E eles todos tinham feito, até sacerdotes, estavam misturados com outras nações. E quando Deus levantou o sacerdote Esdras, Deus falou a ele: lembra a minha palavra. Lembra da ordem que eu dei. Lembra daquilo que eu falei. Lembra ao meu povo, para que eles façam conforme está escrito. Então Esdras disse que cada um dispense a mulher de outra nação a qual se casou, e junto com ela os filhos que geraram nela, porque nenhum destes podem fazer parte de Israel. Irmão, naquele dia só fez aqueles que queriam se juntar com Deus mesmo. Só aqueles que queriam andar com o Senhor. Eu creio que muitos, vendo a situação, obedeceram por força do momento. Mas houveram aqueles que disseram: jamais eu vou deixar. Não vou deixar minha mulher, não vou deixar os filhos que eu gerei nelas, não vou deixar a família que eu criei, que eu gerei, por causa dessa ordem, desse livro que está escrito aí por esse Deus que eu nunca vi. E quem é esse sacerdote agora para vir mandar na minha família? Quem é esse homem para dizer com quem eu tenho que viver? Esse foi o homem que você foi procurar e disse: o que tu disser, nós faremos. Quando você entregou sua vida, se é que você entregou sua vida, você disse que ia fazer tudo o que Deus mandasse. Sim ou não? Você entregou para ser obediente a Deus. A criança, ela por imaturidade desobedece. Mas o adulto tem que ser maduro para encarar as consequências de tudo. Então, de que lado você vai ficar? Do lado daqueles que vão perecer para a eternidade, porque não tomaram a decisão correta no tempo que se chama hoje? Porque o tempo é hoje. Você pode até se esconder aí de trás dessa poltrona, mas nunca você vai se esconder de Deus. Então o tempo é hoje. E você sabe que Deus tem lhe cobrado uma decisão, sim ou não? Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.
canal AD Cristo Salva. Se inscreva e compartilhe. Faça as 3 orações diárias no Instagram do Bispo Márcio Monteiro, ao meio-dia, às 18 horas e à meia-noite. E a partir das 2 da tarde tem o programa escatológico A Última Trombeta. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. Ei, se liga nessa, Assembleia de Deus Cristo Salva. Toda sexta-feira tem vigília no Centro de Adoração Cristo Salva, a partir das 10h30 da noite, ali na Avenida Doutor Manuel Soares, número 276, Aquirás. Venha ser edificado, Deus tem uma palavra para você. Venha e traga toda a sua família. Assembleia de Deus Cristo Salva, louvor, adoração e sempre uma palavra poderosa para a sua vida. Participe dos nossos cultos, segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite. No domingo, às 8 da manhã, tem Escola Bíblica Dominical e às 7 da noite, culto de salvação. Deus tem uma palavra para você. Venha e traga toda a sua família. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E você é o nosso convidado especial a participar do nosso culto de adoração a Deus na Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva. Confira nossos endereços e vem junto com a gente. Avenida Mendes Sá, 617, Messejana. Rua Beatriz Gurgel, número 1018, Palpina. Avenida Washington Soares, 3823, Água Fria. Rua Desembargador Juca Filho, 109, Jardim das Oliveiras. Rua Pedestre J57, Curió. Rua 87, número 195, na segunda etapa, José Walter. Rua 5, 950, Janguru Sul. Rua 87, 145, Cidade Jardim 2. Rua do Cruzeiro, 711, Coaçu, Eusébio. Avenida Alberto Maranhão, 3055, Bom Jardim, Mossoró, Rio Grande do Norte. Assembleia de Deus Cristo Salva. Jesus tem uma palavra para a sua vida. Venha, traga toda a sua família. Você é o nosso convidado especial. Vem sendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O Shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O Shopping da Bíblia.
Bíblia, a caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá, 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você.